João capítulo 3, versículo 22. Leamos a palavra do Senhor. Depois disso, João foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde ficou com eles por algum tempo, e ali batizava. Nós vemos que, antes desse texto, nós observamos que João Batista, ele estava fazendo a obra de Deus. João Batista, no texto também de Mateus capítulo 3, versículo 11, vamos ver o texto paralelo a esse. Mateus capítulo 3. A partir do versículo 1, vamos ver. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos falar nessa noite sobre o testemunho de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelos de camelo, um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, iam até ele e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado fora. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na sua mão a pá, ele limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. João Batista, ele veio testemunhar acerca de Jesus. E o que significa ser testemunha? Testemunha ocular é aquela que vê com seus próprios olhos. Então, testemunha, no grego, no original do texto, significa afirmar ter visto. Como nós até mesmo estudamos a questão do apostolado. Quem são os apóstolos? Apóstolos são testemunhas oculares de Jesus Cristo, que viram a Jesus um dia em suas vidas. Então, Paulo, ele pode ser considerado um apóstolo pelo fato dele ter visto a Jesus em uma revelação. Jesus se manifestou diretamente a ele. Depois da era apostólica, vieram os pais da igreja. E esses já não eram mais considerados pela igreja primitiva, ou pela igreja dos 3 primeiros séculos, como apóstolos, porque eles não foram testemunhas oculares de Jesus. Então, o que é uma testemunha? Testemunha, de acordo com o texto, nesse texto aqui, significa afirmar ter visto, ouvido, experimentado ou recebido uma revelação de Deus. Quem pode ser testemunha de Jesus? Aquele que recebeu uma revelação de Deus. Aquele que Deus agiu e interviu na sua própria vida. Aquele a quem Deus fez um favor, uma graça. Aquele a quem Deus falou alguma coisa. Lhe trouxe uma revelação, seja ela escriturística, fundamentada na palavra de Deus, para si mesmo, sobre como viver, sobre como proceder, mas também significa a revelação que vem de Deus para coisas futuras. Então, quem pode ser uma testemunha de Deus? Aqueles que tiveram uma experiência com Jesus. Aqueles que tiveram visto a graça de Deus em suas vidas. Nós vemos também o testemunho de Filipe. Filipe, ele foi até Pedro. E aí conversou com Pedro e falou para ele: Pedro,
existe uma pessoa especial que eu quero que você conheça. E não somente ele, mas foi Pedro, foi André e foi Natanael. Filipe, ele foi testemunha do que Jesus lhe falou e lhe anunciou. Ele viu Jesus, ele anunciou a Jesus. E não somente as pessoas que ele amava, os seus amigos, mas nós vemos que posteriormente ele se entregou por esse testemunho do nome de Jesus. De igual modo, nós temos também um outro aspecto do testemunhar na mulher samaritana. Mulher samaritana foi para aquele tanque em um dia comum, na sua vida vazia, na sua vida triste, na sua vida casada talvez com o quinto homem, e sem saber exatamente qual era a sua vida diante de Deus. Em um momento repentino, ela vai ao lugar para tomar água para si, e ela se encontra com um homem. Não era comum aquele homem, pelo seu jeito de se portar, talvez por suas vestes, mas não o jeito de se comportar. Então ela se depara com Jesus, e Jesus lhe dá uma revelação especial de quem ele era. Mostrou toda, em um pequeno flash, a sua vida anterior, e dizendo: este com quem tu estás casado agora também não é o teu marido. Mulher, tu estiveste sede durante muitos anos, estiveste procurando em muitos lugares a razão da sua existência. Você estava sedenta de emoções verdadeiras, de pessoas que te amassem. Mas hoje você vai ter um encontro com aquele que te ama de verdade. Porque aquele que tiver o Espírito de Deus dentro de si, esse Espírito fará jorrar água do seu ventre e jamais secará essa fonte. Ela teve uma revelação e o entendimento de que Deus, entrando em sua vida, iria lhe saciar a sede, iria lhe saciar a vontade, que ela tanto buscava nos relacionamentos e tantos buscam no materialismo. E ela teve uma revelação, e ela voltou para a sua cidade, lá em Samaria, e foi testemunha do que viu e do que ouviu diretamente de Cristo Jesus. Nesse caso, a palavra que é utilizada para testemunhar é logos, que significa a palavra proferida acerca dos ditos de Deus. Outro termo acerca de testemunho aparece no texto de João capítulo 3, versículo 32, quando Jesus ele dá testemunho acerca de si mesmo. Esse testemunho de Jesus, ele como Filho de Deus, o termo original em grego significa que eu vou dar um testemunho, um ofício a mim confiado. Foi-me dada uma incumbência e uma responsabilidade. Eu preciso testificar da responsabilidade que o Pai me confiou. E essa mesma responsabilidade testemunhal que os profetas também receberam no Antigo Testamento, e que hoje os profetas que ainda existem nessa terra também recebem de Deus essa responsabilidade de testemunhar aquilo que Deus lhes incumbiu de falar para o povo de Deus. Já no texto de Atos capítulo 1, versículo 8, nós encontramos uma outra qualidade de testemunho. Jesus comissiona os seus discípulos a serem testemunhas por toda a terra, traçando assim a principal característica dos apóstolos e dos discípulos que vieram depois deles e de nós hoje da igreja. O ministério de testemunhar e de falar acerca daquilo que nós temos visto e ouvido da parte de Deus. Nesses textos nós encontramos 3 características de testemunhos, porque estamos falando sobre testemunhos de João Batista. Existem 3 características de testemunho. O primeiro deles é o testemunho daquele que viu ou que recebeu algo de Deus. Eu acredito que se você está aqui nessa noite, por todos que eu conheço, você já tem recebido algo de Deus. Deus já fez algo por você. Deus já te abençoou de alguma forma. Podemos até mesmo querer ser ingratos e dizer: ainda me falta alguma coisa.
Irmãos, nós sempre teremos falta neste mundo, porque aqui a sua necessidade não será plenamente satisfeita. Mas eu te dou um conselho: não saia correndo atrás dessas necessidades, porque busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, no tempo de Deus, nos são acrescentadas. E o texto também ele nos fala acerca do testemunho daqueles que receberam de Deus uma incumbência para pregar a sua palavra. E é o testemunho por meio da exposição bíblica. Eu sei qual é a vontade de Deus. Hoje nós observamos no Brasil, estive vendo o noticiário de manhã acerca do pastor Everaldo, que é candidato à presidência. Ele se predispôs a abrir uma ação pública, uma ação judicial, que o governo estava querendo implantar no Brasil, de proibir a ação dos evangélicos ou de qualquer confessional que seja no campo terapêutico. Sabe o que significa isso? Eles colocam tantas palavras para confundir o povo, para que as pessoas achem que não é necessário, e aí então infiltrar o ateísmo na nossa sociedade. O que significa isso? Significa que um pastor evangélico não pode entrar em uma casa de recuperação. Significa que um pastor evangélico, ele não pode, ou quem quer que seja, um evangélico, um cristão, ele não pode ser um psicanalista, ou um psiquiatra, ou um psicólogo, e dentro do seu campo de análise, ajudar através da palavra de Deus aqueles que necessitam. Se nós tirarmos o povo de Deus dentro desses lugares, o que nós estaremos fazendo com a nossa sociedade? Este homem, que é candidato à presidência, talvez não tenha experiência como José não teve, como Davi não teve, mas ele está sendo usado por Deus para testemunhar qual é a vontade de Deus para o nosso país. A vontade de Deus é que as famílias sejam no molde que Deus criou, homem e mulher e filhos casados em um só casamento até que a morte os separe. Nós precisamos ser testemunhas em uma geração corrompida, testemunhas dessa palavra que não passa, dessa palavra que não falha e dessa palavra que não mente. Testemunho também é testemunhar da vontade de Deus prescrita na Escritura Sagrada. Testemunho também é o testemunho profético. Aquilo que Deus nos revelou e que nos mostrou que há de acontecer e que confirma estes sinais. Quem é profeta e quem recebe de Deus esse ministério, eu já vi muita profetada. Já vi muita profetada, mas eu também já vi profetas de verdade. Então não descreia dos profetas de verdade. Creia, Deus fala. E esses profetas também são testemunhas do que Deus há de fazer neste mundo, do que Deus há de fazer na vida de cada um. Então nós temos 3 qualidades de testemunho. O testemunho daquele que recebeu uma bênção de Deus e que viu a ação de Deus em sua vida. O testemunho da palavra escrita de Deus, que é a sua vontade eterna que jamais passa. E o testemunho doravante daquilo que Deus há de fazer, daquele que é profeta de Deus nessa geração. Contudo, nós encontramos um ponto comum em todos esses testemunhos. O testemunho principal é acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. O centro de toda palavra, o centro de todo testemunho é o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos aprender com João Batista acerca disso. Esta foi a grande ênfase nos primeiros capítulos do Evangelho de João, no qual João Batista, ele é testemunha de Jesus. O seu testemunho não só foi um testemunho eficiente ou um testemunho eficaz, mas ele preparou o povo para se encontrar com Jesus. Quando nós observamos para a história de Israel, lançamos um foco lá atrás, já quase 500 anos antes de Jesus Cristo, nós observamos a queda de Samaria, que era a capital do norte, porque eles haviam pecado contra Deus. Logo, alguns anos depois, nós vemos a queda de Jerusalém, porque eles haviam pecado contra Deus. Eles foram para o exílio babilônico, retornaram do exílio babilônico, Neemias reconstruiu aquela terra, lhes implantou novamente a escritura e a lei de Deus,
Mas depois, quando ele retorna para ver o trabalho realizado, ele percebe que o povo continuava corrompido. E passaram-se 300 anos proféticos, desde o profeta Malaquias, que foi o último do Antigo Testamento, até João Batista. Esse silêncio dos profetas foi um período sem testemunho em Israel. E então aparece João Batista, que vem testemunhar esse povo obstinado, esse povo que já estava afastado de Deus e corrompido. Ele recebe o testemunho de João Batista, para que Jesus, vindo pregar o Evangelho, encontrasse pelo menos um pequeno percentual com o coração quebrantado e com o coração predisposto a ouvir a palavra de salvação. E ele cumpriu muito bem o seu chamado. O seu testemunho foi eficiente, porque ele conseguiu preparar um povo bem disposto para ouvir a mensagem de Jesus. O termo utilizado para expressar o testemunho de João Batista foi o mesmo martureu, que nós observamos lá no início, no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de João. Aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu de Deus, e aquilo que foi plantado em seu espírito. Ele não foi um profeta. Quando perguntaram se João Batista foi profeta, ele diz: eu não sou profeta. Você é escriba, você é fariseu, você é doutor da lei. Eu não sou nada disso. Então quem tu és? Texto de Mateus capítulo 3, versículo 10, nos diz que João Batista fala acerca de si mesmo: voz do que clama no deserto. Ele veio cumprir aquela profecia, ele foi o Elias do Antigo Testamento. Ele foi aquele que foi designado por Deus para ser testemunha de Jesus Cristo. E o seu testemunho foi eficiente, porque ele se transformou na voz que clama no deserto. E por que no deserto? Lá no Rio Jordão e não em Jerusalém? Porque Jerusalém era o lugar onde matavam profetas. Porque Jerusalém era o lugar onde eles cometiam barbáries. Porque Jerusalém era o centro de pecado. Porque Jerusalém era onde habitava o governo iníquo. Porque em Jerusalém, o rei de Jerusalém estava em aliança com o rei romano, perseguindo o próprio povo e implantando uma perseguição religiosa contra eles mesmos. Em Jerusalém era um lugar de pecado, de impiedade. Quem quiser escutar o testemunho de Deus, tem que sair de Jerusalém e ir para o deserto. Por que deserto? Deserto não há atrativos, deserto não há lazer, deserto não há água para se beber em fartura, deserto não há supermercado, não há alimento, deserto não há nada. Eu vou para o deserto porque eu quero Deus. É Deus e mais nada. É Deus e mais nada. Por que não em Jerusalém? Porque para mim o mais importante é Deus. Hoje nós observamos essa agregação de valores ao nome de Deus. É Deus mais música, Deus mais teatro, Deus mais prosperidade, Deus mais uma teologia que me agrada, Deus mais alguma coisa. Mas aquele que quer ouvir o testemunho de Deus, ele sai de Jerusalém, ele sai do centro do pecado, ele sai do centro da perseguição e ele se move para um lugar totalmente separado para ouvir somente a voz de Deus. Testemunho de João Batista foi no deserto. E nesse lugar deserto também havia o Rio Jordão, aonde havia a oportunidade de arrependimento. Mas com certeza, se você sente esse desejo de se encontrar com Deus, e talvez se você não tivesse desejo, você não teria vindo a esse culto nessa noite. Você pode pensar: eu só tenho um dia por semana para descansar, eu só tenho um dia por semana para acordar mais tarde, ou dormir mais cedo, no caso de vocês que vêm do culto à noite. Eu só tenho um dia na semana para fazer o que eu quero. Mas o Espírito de Deus te impeliu a vir aqui. O Espírito de Deus te trouxe até aqui. Talvez você tenha vindo, tem outras coisas e tal, mas veio, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus te trouxe. Porque Deus tem algo a falar com você.
para que você seja testemunha deste Evangelho transformador do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos chama para sermos também como João Batista, sermos uma voz que clama o Messias, sermos uma voz profética, sermos uma voz de ensino e sermos uma voz de referencial daquilo que Deus fez, está fazendo e fará em cada um de nós. Somos uma geração convocada para testemunhar da salvação em Cristo Jesus. Então vamos ver algumas características, 3, do ministério de João Batista e que nós podemos aplicar em nossa vida pessoal. João capítulo 3, vamos ler aquele texto que abrimos no início. Capítulo 3, versículo 28. São textos paralelos, esse e o de Mateus, e eles completam a ideia do ministério de João Batista. João 3, 28. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou o Cristo, mas sou enviado adiante. O centro do testemunho de João Batista não foi ele mesmo. Ele não falou acerca de si. Todas as vezes que nós formos testemunhar alguma coisa, irmãos, vamos testemunhar acerca de Jesus. Testemunhar sobre o que Ele fez por nós. Testemunhar acerca da sua grandeza. Testemunhar acerca do seu poder. O testemunho eficiente é aquele que tem por centro não as riquezas, não o materialismo, não a nós mesmos, mas é aquele que tem por centro a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O centro do testemunho de João Batista foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi gerado no ventre de Isabel, aquela mulher idosa que era fervorosa no serviço a Deus no templo, e que o seu marido também era uma bênção, e que era sacerdote e servia no seu turno lá no templo em Jerusalém. E ele foi gerado no ventre dessa mulher, numa época em que já era impossível ela ficar grávida, para que ele fosse um milagre, e a sua própria vida fosse um exemplo do poder e da ação de Deus entre nós, homens. Ele testemunhou para a sua mãe, e ele testemunhou para a Maria, que era a sua prima, que Jesus, ele era uma pessoa especial, mesmo antes de nascer. Quando ela se encontra, Maria vai visitá-la, vai visitar Isabel. Naquele momento, João Batista já inicia o seu testemunho. Ele sentiu a aproximação de Maria, e o texto bíblico nos diz que a criança se mexeu no ventre. Ele foi chamado desde o ventre para ser testemunha de Jesus. Ele não tinha palavras, mas ele sentiu a glória de Deus. E ele já testificou a essa criança que está no teu ventre, Maria. É especial e é diferente. O seu estilo de vida apontava para Jesus. Ele viveu para vir antes de Jesus. O conteúdo da sua mensagem era Jesus. Eu vim para abrir o caminho daquele que vem após mim. Ele veio testemunhar e abrir o caminho para Jesus. Ele falava abertamente: eu não sou nada, mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele testificou de Jesus que vinha com uma obra muito maior do que a que ele estava realizando. Ele disse: eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Ele se colocou no seu devido lugar de humilhação e de pequenez diante do Senhor Jesus Cristo. O centro da sua mensagem foi o Senhor Jesus. E ele também sofreu as consequências por ter como centro da sua mensagem Jesus. Ele morreu. Ele foi decapitado. Quando nós sentimos o ardor de testificar acerca de Jesus, irmãos, é porque este chamado do testemunho, ele está sendo verdade no nosso estilo de vida.
Aí você pode me perguntar, então de quem é esse chamado para ser testemunha? É para todos nós. É para toda a igreja. Aquele que nasceu de novo, ele não se contenta em viver para si mesmo, mas a glória de Deus o enche de tal forma que ele precisa transbordar isso em palavras de testemunho para que outros possam ser salvos. A iminência, irmãos, de que esse mundo vai se acabar, de que as pessoas estão se perdendo, a urgência de se ganhar almas, está no nosso coração. É a necessidade de testificar e de testemunhar. Se você sente isso, é porque você nasceu de novo. E se você nasceu de novo e está sendo conduzido e impelido por Deus, pode ter certeza, Deus vai te usar como testemunha de Cristo Jesus. Mas que Jesus seja o centro da sua vida e da sua fala. Antes de nós falarmos, Jesus tem que ser o centro da minha maneira. Porque as palavras são consequência daquilo que nós temos por verdade. Jesus é o centro. Mateus capítulo 3, versículo 11. Uma segunda característica desse texto paralelo, acerca do testemunho de João Batista. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Segunda característica do testemunho de João Batista é que esse testemunho, ele produziu arrependimento, né? Ele fala em todo o tempo, arrependimento. Eu vos batizo com água. Se vocês se arrependerem de seus pecados, vocês serão batizados com água. Arrependimento. Batismo com arrependimento. O testemunho de João Batista, ele ia além das palavras. As pessoas viam o estilo de vida dele no Senhor, em sua vida. O seu testemunho não consistia apenas no discurso no Rio Jordão. A sua vida já era um próprio testemunho. E esse testemunho de João, ele é eficiente, porque aonde ele chegava, o evangelho e o testemunho também chegavam. Quando ele chegou diante de Herodes, ele não precisou falar nada. Antes que ele falasse qualquer coisa, já veio à mente de Herodes todos os seus pecados. Ó homem de Deus, tu vens aqui, porque só de observar aquele homem de Deus, ele já sabia que ele tinha adulterado, que ele tinha pecado, que ele tinha agido erroneamente, tudo vinha à sua mente. A presença de uma testemunha de Cristo Jesus, ela mexe com a estrutura da vida de qualquer um. Antes de nós abrirmos a boca para testemunhar a nossa vida, o impacto da atmosfera do Espírito de Deus que está sobre nós já causa uma mudança naqueles que estão próximos de nós. É muito importante que nós sejamos testemunhas verdadeiras. Aonde está o poder e o impacto? Está na verdade. Porque quando nós vivemos e falamos a verdade, há poder nas nossas palavras e no nosso estilo de vida. Porque por mais que nós falemos gaguejando, não tenhamos fluência, não falemos palavras bonitas, rebuscadas, mas se nós falamos a verdade, essa palavra tem poder. Se nós vivemos a verdade, esse estilo de vida, ele é transformador. Ele causa um impacto em todo aquele que vê. Então nós precisamos viver essa verdade, falar dessa verdade. E quando nós temos a verdade estampada no nosso estilo de vida, ele produz também arrependimento.
A nossa presença e a mensagem, ela é um divisor de águas. Porque ou as pessoas aceitam e se convertem, ou as pessoas rejeitam e abominam aquela palavra porque não querem se ver libertas do pecado. A palavra daquele que testemunha a verdade, ela é uma espada cortante de dois gumes. Ela faz divisão entre juntas e medulas, entre a alma e o espírito, porque essa palavra é verdadeira e essa palavra é transformadora, essa palavra é elucidadora. Ela abre os nossos olhos e esse testemunho, ele causa transformação. Ela cumpre o seu propósito. Nem todas as pessoas que escutarem o teu testemunho vão aceitar a Cristo ou vão se converter. Mas todas as pessoas que ouvirem um testemunho impactante, poderoso, movido pelo Espírito de Deus e verdadeiro, essa palavra vai atingi-las, ou para a salvação, ou para a condenação. Porque é um testemunho eficiente e poderoso. Deus nos chamou para sermos testemunhas dessa qualidade. Nós precisamos não somente ser testemunhas de uma teoria. Hoje em dia se fala muito sobre um cristianismo teórico. O que é um cristianismo teórico? É aquele que nós sabemos, mas não vivemos. Mas Deus nos chama para vivermos um testemunho autêntico, verdadeiro, impactante, transformador. E foi assim que Deus usou o testemunho de João Batista. E isso começa no nosso próprio estilo de vida. Quando nós somos severos conosco mesmo, severos no termo positivo. Quando nós somos exigentes conosco mesmo em fazer o bem, em fazer a vontade de Deus. Quando nós não precisamos das pessoas nos policiando, quando nós não temos ninguém olhando para nós e nós estamos buscando fazer a vontade de Deus, nós somos a própria força motriz para obedecer e fazer a vontade de Deus, nem que ninguém veja. Nós estamos vivendo um evangelho genuíno. E através dessa vida genuína é que o nosso testemunho externo ele se torna impactante. E é essa vontade que Deus tinha para João Batista. Ele foi um homem sério. Não, ele não tinha brincadeira, não. O negócio dele era o chamado que Deus tinha em sua vida. Ele foi uma pessoa que estava totalmente envolvida com o chamado de Deus, com o propósito de Deus, em ser um espelho da vontade de Deus, um estilo de vida daquilo que Deus o chamou para ser. O seu testemunho foi um testemunho que produziu arrependimento. Muitas pessoas se arrependeram dos seus pecados. Muitas pessoas deixaram Jerusalém. Muitas pessoas seguiram a João Batista. E durante um bom tempo, João Batista talvez não pregasse aquela mensagem eloquente e poderosa, mas sabiam que aquele era um homem de Deus e estavam acompanhando porque viam a corrupção na sociedade, mas viam em João Batista um farol, uma segurança e uma porta aberta para o reino de Deus. Às vezes você pode pensar assim, mas a minha igreja não prega muito bem, já vi pastores pregarem melhor, tal, mas nós sabemos, irmãos, que o mais importante é nós sermos um facho de luz verdadeiro, homens e mulheres de Deus que têm uma vida genuína no altar de Deus. Isso é importantíssimo. A sua igreja local, ela é importantíssima. Os seus irmãos são importantes. E viver o evangelho de uma maneira genuína é muito importante. Isso é um testemunho eficiente, um testemunho que leva as pessoas ao arrependimento. E o que é arrependimento? É mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mente. É o texto lá em Mateus que fala sobre metanoia, que é a mudança de mentalidade. Eu pensava daquele jeito, agora eu penso para aquele outro caminho. Eu me voltei para Deus. O testemunho de João Batista teve este poder transformador. Apesar de não ser tão eloquente, quando nós observamos no texto bíblico, não existem grandes ensinamentos de João Batista, mas nós observamos que ele tinha uma vida genuína e transformadora em seu testemunho.
João capítulo 3, versículos 26 a 30. Terceiro e último ponto dessa mensagem. E foram até João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: Não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim se completa esta minha alegria. É necessário que ele cresça e eu diminua. Terceira característica do testemunho de João Batista, irmãos. O seu testemunho engrandeceu a imagem de Jesus, mas fez com que ele também diminuísse. Os discípulos de João, no versículo 26, eles estavam preocupados, porque aqueles mesmos que seguiam a João, agora já deixaram de seguir João, já foram para seguir a Jesus. E eles estavam preocupados e foram conversar com João: olha, aqueles que estavam conosco já não estão mais aqui entre nós, mas eles estão andando agora com Jesus. E os discípulos de Jesus batizam. Jesus não batiza, mas os discípulos de Jesus batizam. E Jesus prega. E eles estão lá ouvindo a pregação de Jesus e já não estão andando mais conosco. Você está vendo, João? O nosso grupo se reduziu demais. E eles estavam preocupados porque eles amavam a João Batista. Eles amavam aquela testemunha, aquele homem de Deus. E eles estavam preocupados com o sucesso do ministério de João Batista. Eles estavam preocupados se as pessoas iriam abandoná-lo. E João Batista mesmo disse: eu vos falei anteriormente que eu não era o Cristo. Não fiquem preocupados, meus irmãos. Não fiquem preocupados. Porque o grande mérito é cumprir o chamado que Deus tem para mim. Se o chamado que Deus tem para mim é falar sobre Jesus, e no final da minha vida estar apenas cercado de alguns amigos somente, não tem importância. Porque o mais importante é que o Jesus cresça e eu diminua. Que Jesus cresça na nossa vida, irmãos. O importante para nós não é o crescimento do nosso ministério, o crescimento do homem, reconhecimento. Isso não é importante. Quantas pessoas nós pregamos a palavra e temos a oportunidade às vezes de pregar uma vez só, né? Outras nós falamos 2, 3 vezes, outras convivem conosco algum tempo e já não estão mais conosco. Será que isso é insucesso? O que é sucesso? Sucesso é que Jesus cresça, eu diminuo. Sucesso é que eu cumpra o propósito de Deus de testemunhar esse evangelho. Sucesso é que eles sejam salvos. É verdade. Não importa. Glória a Deus. Não importa. Que ele cresça e eu diminua. Porque ninguém compete. Nós trabalhamos com um só objetivo: crescimento do reino de Deus. A glorificação do nome de Jesus. E aí nós observamos João Batista, o seu ministério. Ele iniciou-se muitas pessoas seguindo a ele. E depois ele foi ficando sozinho, ele foi ficando sozinho, ele foi ficando sozinho. E 3, 4 seguiam a ele. E todos aqueles que ouviam anteriormente o seu testemunho já não ouviam mais, porque agora ele já havia cumprido a sua missão. A missão é encaminhar para o Messias. Eles estão andando com Jesus agora. E as pessoas começaram a esquecer João Batista. Precisou que Jesus lembrasse quem era João Batista. Quem vocês vieram ver no deserto? Ele testemunhou acerca do trabalho que João Batista realizou. E foi diminuindo, diminuindo. E foi sozinho para aquela cela. E naquela cela ele foi levado para ser decapitado por um capricho da filha da sua esposa. E o seu testemunho finda ali. Mas a vida não finda.
Porque daqueles nascidos dentre os homens, nascidos de mulher, não existiu ninguém maior que João Batista. Não existiu ninguém maior do que ele. E ele morreu sozinho, e ele morreu sem reconhecimento, e ele morreu longe dos holofotes. A cena não estava nele, mas ele foi uma testemunha. Irmãos, Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Ainda que no anonimato. Talvez hoje, se um de nós morrer aqui, talvez seja noticiado no jornal Aleluia. Morreu o pastor Kendi. Aí sai uma notinha. Ele trabalhava naquela igrejinha pequenininha lá no Japão. E oraram por ele. Amém. E vou ficar no anonimato. Mas o importante é que nós sejamos testemunhas do nome de Jesus. Você foi chamado para ser testemunha de Jesus. Foi? Testemunha? Você pode falar assim, mas eu não sou testemunha eloquente para ensinar. Mas você é testemunha do que Deus já fez na sua vida? Foi? Deus já não fez muito. Quando a gente é grato a Deus, a gente reconhece, olha para trás e vê. Quantas vezes a gente orou pedindo tanta coisa e Deus não fez? E a gente coloca o foco naquilo que falta. Irmão, vou te dizer uma coisa, vai sempre faltar. Então não coloque o foco naquilo que falta. Coloque o foco no que Deus já fez. Né? Eu quero me lembrar de todas as coisas que Deus já fez. Porque elas me trazem esperança. Esperança para viver com Deus. Agora o foco adiante de você, sabe qual é? Seja testemunha do que Deus já fez por você. Olhe para trás. Veja quanto Deus te abençoou. Quanto Deus já supriu. Quantas orações Deus não respondeu. Quantas vezes Ele não te confortou. Talvez você estava angustiado, Deus mandou alguém para você. Alguém te ligou. Nossa, você não está sozinho. Estou orando por você. Quantas soluções Deus não deu para você. Quantas portas Deus não deu. Você pode ou não pode ser testemunha? Pode ser testemunha do que você tem visto e ouvido da parte de Deus. Então você pode ser testemunha eficiente. Tenha um estilo de vida transformado. Viva um estilo de vida transformado pelo Espírito de Deus. E não importa, porque os anos vão passando mesmo. Vai ficando velho. Calma. Hoje o irmão Edgar veio falar para mim: ei, pastor, eu vou trazer um remédio para você, porque você está ficando careca. E a gente vai ficando velho. Né? A gente vai ficando velho. E chega os 60, e chega os 70, e depois a gente talvez não tenha mais força para ser aquela testemunha. Para testemunhar também. Talvez a gente tenha que ficar em casa. Quer ir na igreja, às vezes não dá nem para ir na igreja. Mas não pense que Deus vai esquecer. Deus não vai esquecer. Porque o coração de uma testemunha pulsa. E ainda que pelo limite do corpo nós não consigamos andar, mas o coração pulsa. O coração que ama. E nós sabemos que o nosso nome vai estar escrito. Né? João Batista nos ensinou. Nos deu uma grande lição. Vamos aprender. Enquanto nós temos fôlego, força, vigor, vamos atrás e vamos testemunhar e falar a todo pulmão do que Jesus tem feito. E o dia que a força foi embora, irmãos, até quando você se cala, Deus vai falar. É o dia que te sepultarem, se Jesus não voltar e você não for arrebatado. O dia que te sepultarem, vai ser para a glória de Deus. E até nesse momento, você vai glorificar o nome do Senhor. E vai testificar acerca da sua existência. Bem? Então vamos lutar para sermos testemunhas de Jesus. Irmãos, Jesus ele me chamou para a salvação, eu tinha 19 anos. Eu fui para a igreja, eu não queria ser crente. Mas Deus fez o primeiro milagre. O primeiro grande milagre que Deus fez por mim foi converter aquele meu coração inveterado.
Segunda, Deus curou a minha família. Quantas bênçãos Deus derramou no meu lar. Abençoou meu pai, abençoou minha mãe, né? Nós nos convertemos praticamente no mesmo dia, nós nos batizamos no mesmo dia, Deus operou milagres na minha família, né? Deus nos chamou para vir para o Japão, Deus nos chamou para a obra ministerial, né? Deus nos deu a oportunidade de pastorear esta igreja. Vocês são uma bênção para nós, vocês são uma alegria para cada um de nós, e nós vemos que Deus tem coisas maiores ainda a fazer. Mas vai chegar um dia que esse testemunho vai acabar, né? Mas o mais importante é que nós guardamos essa palavra de gratidão. Quantas coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós temos razão e motivo suficiente para ficarmos alegres. Ainda faltam coisas, mas nós só vamos ter uma vida plena quando nós nos encontrarmos com Cristo Jesus. Amém? Então, por isso, fale tudo o que Deus tem feito por você, né? Fale sobre a palavra de Deus. Testemunhe o que essa palavra te ensina. Fale sobre a verdade. Ainda que doe, muitas vezes nós vamos ser perseguidos por falar essa verdade, mas seja testemunha dessa verdade. E se Deus te mostrar algo profeticamente, se Deus tiver porventura esse ministério profético, fale também daquilo que Deus tem te mostrado, porque o Senhor nos chamou para sermos suas testemunhas. Amém? Então vamos aprender com João Batista. Quando você olhar para ele e falar, eu também tenho um chamado para testificar acerca de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esta noite. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado, meu Deus, porque nós não somos dignos, mas o Senhor nos escolheu para herdarmos a salvação e a vida eterna. Antes de nós nascermos, antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já sabia quem iríamos ser, e o Senhor já tinha um propósito para conosco. Obrigado, meu Deus, pelo dom da salvação e pela vida eterna. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos que o Senhor concedeu a cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes. Obrigado, meu Deus, porque a tua provisão sempre esteve no meio do teu povo. Nada falta para a tua igreja, porque o Senhor cuida deste pequeno rebanho. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meu Deus. E nós declaramos que o Senhor cresça e que nós não venhamos nos preocupar se nós somos tão pequenos assim, porque em nós pequenos o Senhor manifesta a tua glória. Ó Deus, nos usa neste mundo, nesta geração, para que nós sejamos um feixe de luz e que nós possamos testificar acerca da glória de Cristo Jesus. Usa-nos, ó Deus, para testemunharmos de todas as bênçãos que o Senhor já operou. Lares restaurados, vidas convertidas, esperança no Evangelho, poder para vencer as tribulações, saída quando não tinha mais, curas de enfermidade, curas de enfermidades emocionais, transformação de problemas. E quanto o Senhor já fez por este povo, meu Deus, quantas coisas o Senhor já fez por este povo. Por isso eu clamo, meu Deus, que eles possam olhar para todas estas bênçãos, que eles possam olhar para todas estas coisas realizadas, encher os seus corações de esperança e crerem que o Senhor está lhes orientando. Meu Deus, que eles sejam testemunhas deste Evangelho que também é palavra, mas que também é poder transformador para a nossa própria existência. Em nome de Cristo Jesus, usa, meu Deus amado, estes meus irmãos como testemunhas. Em nome de Cristo Jesus, que eles possam testemunhar para os seus filhos e para as gerações vindouras. Em nome de Cristo Jesus, que possam ser testemunhas no seu lar, para a sua família, que possam ser testemunha no trabalho, ao entrar e ao sair em ambientes que eles nunca viram, que possam ser testemunhas deste Evangelho, meu Pai. Ó Deus, e quando faltar-lhes força para testemunhar, que o Senhor seja um amparo,
e que não lhe falte, meu Deus, a tua graça. Sustenta as tuas testemunhas neste mundo, Senhor, até a volta de Cristo Jesus. Nos guarda, Senhor. Guarda-nos, a Deus. Se nós viermos a estar sozinhos no último dia, mesmo assim, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ampare e que o Senhor nos sustente, e que essa esperança viva de que o nosso nome está no livro da vida possa estar sempre bem vívido em nosso coração. Em nome de Jesus, coloque essa palavra de poder, move Espírito de Deus e usa este povo para salvar muitas almas ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-os, prospera-os e guarda-os até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Podemos estar.